Shalom, bom dia, meus queridos. Um ótimo dia a todos. E hoje nós vamos então para um vídeo que eu prometi ontem, interessante, sobre o heliocentrismo, tá? Sobre o meu querido Sol, que ele está ali atrás, ok? Então, como eu disse ontem, né, o Sol não é o que te falar. Então, meus queridos, por que desse vídeo sobre o Sol? Primeiro que existem 10 profecias bíblicas que falam sobre o Sol, relacionada ao fim dos tempos, escatológica. São 5 na Velha Aliança e 5 na Nova Aliança, ok? Inclusive nos Evangelhos, e a última está no livro de Apocalipse, que o Sol escurecerá, a Lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Essa profecia do Sol, meu querido, da Lua e das estrelas, ela é citada 10 vezes, ok? Não é por acaso. E por que eles querem esconder de você essa questão do Sol? Porque a interpretação, quando você conhece verdadeiramente o que é o seu Sol, o que é o seu mundo, a interpretação do livro de Apocalipse, ela é literal, ela é mais empírica do que simbólica. Então ela deixa de ser simbólica e passa a ser algo real e empírico. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é te enganar, para que você, literalmente, né, acredite em algo que não é real. E não se prepare, não faça o que o nosso Criador exigiu, ou pediu, ou nos aconselhou, né? Estai, pois, vigilantes, não sabei o dia e a hora do que o seu Senhor virá. Mas, né, sejam vigilantes, despertos, preparados, para que quando esse dia chegar, vocês não sejam pegos de surpresa. Então o objetivo do engano é exatamente isso, né? Exterminar a vida por completo, ok? Então vamos acordar para aquilo que está na palavra. Nós estamos voltando para a palavra, ok? Biblicamente falando, antes da gente ir para uma parte interessante aqui, científica, mas biblicamente falando, em Gênesis o Criador cria, então, o firmamento. A palavra em hebraico para firmamento é hakia, ou hakia, que significa algo firme, sólido, como um ferro fundido, algo mesmo rígido. Esse é o significado do hebraico da palavra, ok? Algo firme. E ele faz então separação entre águas e águas. Águas que estão acima do firmamento e águas que estão abaixo do firmamento, ok? Então há essa separação. Então o que acontece é que quando você olha para a Bíblia, você vê exatamente um confronto com o que te é apresentado hoje. Você vai para Josué capítulo 10, versículo 12. Então Josué estava ali, inclusive esse capítulo é a conquista de Jerusalém, quando Josué está conquistando Jerusalém. Olha que interessante. Capítulo 10, versículo 12, então, Josué no meio da conquista de Jerusalém, ele olha para o céu e manda que o sol pare em Gibeon e a lua se detenha no vale de Aijalon. Então ele dá um comando, e ali a Bíblia diz, né, que o sol e a lua param por quase um dia inteiro, aproximadamente quase mais de 23 horas, o sol e a lua pararam. Agora, olha que interessante, se você, né, os dias de hoje traz isso, eles interpretam isso dizendo assim, não, é porque do ponto de vista, né, de Josué, né, que o Sol parou e a Lua parou porque, né, a Terra está girando em torno do Sol. O Sol ele é estacionário, é isso que te falo. O Sol ele é estacionário, é uma estrela, né, um monstro gigantesco, 1 milhão de vezes maior que a Terra. E a Terra está girando em torno desse Sol estacionário, ok? Então o que Josué viu exatamente foi uma ilusão de ótica, né? Basicamente o que Josué viu foi algo, né, que ele não conseguia entender. Ok, então quer dizer que o Criador que falava com Adão, com Moisés, com Josué, e que, né, respondeu essa oração, ele, né, pediu para Moisés, porque quem escreveu ali, né, supostamente foi Moisés, ou depois os escribas de Josué. Então, o que acontece é que, né, você vê a Bíblia falando que quem parou foi o sol e quem parou foi a lua. Não, mas não foi o sol e a lua que pararam. Porque o que você está vendo não é real. Real é o que eu estou te falando. É isso que eles querem que você engula. Então, o que eu estou vendo, quer dizer, eu estou vendo uma terra parada e eu estou vendo um céu, né, em movimento.
né? O Sol se movimentando, a Lua se movimentando, as estrelas se movimentando. Isso é o que eu vejo, ok? Não, mas isso que você vê não é real. Real é o que eu estou te dizendo, ok? Então, já que eles contra-argumentam a Bíblia, né? Trazendo então simbologia baseada, então eles pegam a ciência, né? Em vez de pegar a ciência e encaixar dentro da palavra, trazendo, né, um melhor entendimento, não, eles fazem o contrário. Eles pegam a palavra e colocam ela dentro da ciência, fazem completamente o reverso. Então ele pega a palavra e simbolicamente encaixam a palavra de Deus dentro daquilo que eles estão te dizendo. Bom, literalmente é isso que acontece nos dias de hoje, ok? Um tempo de grande engano. Então, bora lá para o vídeo. Eu quero te apresentar então alguns argumentos, ok? Então, vamos refutar aqui o primeiro argumento. O primeiro argumento, quando começou a teoria do heliocentrismo, era o argumento de Eratóstenes, ok? Que o Sol estava longe, que era uma massa de corpo gigantesco e os raios chegavam em paralelo na Terra. Então ele fez o famoso experimento. Então, vou dar uma pausinha então. Olha aí uma explicação sobre o experimento de Eratóstenes, que se ele refuta ou não, né, a questão do heliocentrismo. Nós vemos a seguinte demonstração de que a Terra é redonda. O experimento de Eratóstenes na Grécia, antes de Cristo. O que Eratóstenes fez? Terra, o Sol é longe, está muito longe da Terra e emite feixe de raios de luz, que são raios paralelos. Ele sabia que numa certa cidade, ele colocava o Sol incidia a pino ao meio-dia no solstício de verão e iluminava o fundo de um poço. Aí nesse mesmo dia, na mesma hora, e isso é fantástico, no mesmo dia, mesma hora, antes de Cristo, conseguiu cronometrar, ele colocou uma haste na vertical, em outra cidade, as duas cidades, Siena e Siracusa, e mediu o ângulo que esse feixe de raios de luz fazia com essa haste vertical. Aqui o ângulo era zero, aqui o ângulo existia. Raios paralelos, ele conseguiu calcular esse ângulo central, ele sabia a distância entre essas duas cidades, e com isso ele fez uma regra de 3, sabendo esse ângulo, proporcional ao comprimento da circunferência, 2πr para 360, esse comprimento para alfa, bom, e conseguiu calcular o raio da Terra. Isso é apresentado como a prova cabal de que a Terra é redonda, e até se calcula o raio da Terra. Espera um pouquinho. Não sei não se a Terra é redonda. Não sei não se isso calcula o raio da Terra. Quem disse que o Sol está tão longe, que o Sol é tão grande, que os raios de luz do Sol incidem de forma paralela? Alguém foi lá medir essa distância? Alguém se aproximou? Alguém sabe disso? Se a Terra for plana, se o Sol não estiver tão longe, os feixes de raios de luz não é mais paralelo, ele é radial. E aí, muito bem, eu posso ter duas hastes verticais, o Sol estar a pino sobre uma delas, incidir direto no fundo do poço, no outro faz um ângulo, eu calculo esse ângulo, e o que esse ângulo vai me permitir calcular não é o raio da Terra, porque a Terra é plana, ele vai me permitir calcular outras variáveis que têm a ver com a distância que nós estamos do Sol, etc, etc. Ou seja, será que a Terra é redonda mesmo? Então vocês viram aí o experimento de Eratóstenes que simplesmente, tanto de uma teoria quanto da outra, dá o mesmo resultado. A diferença é que um calcula o raio da Terra e o outro calcula a distância que o Sol se encontra da Terra, ok? Bom, segundo argumento que eles usam, que hoje eles têm tecnologia suficiente e conseguem tirar fotos de tudo. Então eles têm fotos reais do Sol. Então, olha aqui para esse canto aqui, foto do Sol da NASA. Estão vendo aí? Então, ok. Então agora eu vou te apresentar a minha foto real da NASA.
você viu aí as fotos, né, da NASA e o CGI feito por um parceiro. E eu quero então entrar num assunto aqui agora, te apresentar um experimento, né? Ontem eu falei sobre a questão da universidade que captou os áudios, né? Os áudios das frequências emitidas pelo firmamento, né? Os áudios da frequência emitida pelo plasma, pelo eletromagnetismo, pelas frequências, né, dos céus. Então, o que eu quero, né, mostrar para você agora é exatamente os áudios desse experimento. Olha, então, os áudios do experimento. Então você viu então os áudios captados, que interessante, né? Parece uma batida de um coração, mas também ao mesmo tempo parece uma batida de águas, né? Como se fosse algo que tem a ver com água, o som que eles captaram. Então agora eu vou te mostrar um segundo vídeo, ele tem uma explicação breve e rápida, né? De o movimento, né, do Sol em vários pontos do planeta foram rastreados. Então teve um grupo de cientistas que teve então a ousadia de, né, fazer um gráfico e fazer uma montagem do movimento do Sol e da Lua, que são, né, que são alternados em épocas do ano, são diferentes, ok? Então eles fizeram uma montagem, né, num computador, vamos dizer assim, um CGI, de como seria esse movimento ao longo de 365 dias. Então vamos para o... Se animamos todas as posições solares ao longo de um ano, a animação dá a impressão de uma onda que gira em torno do campo como uma fonte externa, empurrando e puxando as linhas de campo e projetando sua imagem, que pode ser o Sol ou a Lua nele. Interessante, não é? Agora vamos juntar as duas coisas. O experimento dos 365 dias do movimento do Sol, né? E engraçado que ele parece também o movimento de um coração, né? E agora vamos juntar o áudio da universidade. Tremendo, não é, meus queridos? O movimento parece o pulsar de um coração, o movimento do Sol e da Lua. E também o áudio também parece a batida do coração, mas mais do que isso, o coração ele bombeia líquido, ele bombeia sangue. E olha que interessante, o áudio também tem líquidos, né? Som de líquidos, eles mesmos falaram sobre isso. Agora, por que isso é interessante? Então, 2 Pedro, né, no capítulo 3, nos versos 4 e 5, diz que, né, Pedro falando, se perguntando quando é que vai ser a volta de Jesus. Está tardando vir. Aí ele fala, olha, desde o princípio todas as coisas que foram criadas permanecem como o Criador fez. Entende? E ele fala mais, que a terra ela foi tirada do meio das águas e no meio das águas ela subsiste. Então, agora você vai ver imagens reais que eu vou colocar aqui com esse versículo que eu citei para os irmãos agora. 2 Pedro. Imagens feitas por uma Nikon P1000, que é uma das máquinas hoje que tem maior alcance, né, com nitidez e clareza. Custa uma grana uma máquina dessa. E o nosso irmão aí do canal Terra Plana USA tem umas imagens fantásticas do Sol. E eu vou tentar fazer alguns comentários depois dessas imagens. Mas antes disso, olhe as imagens e veja o que você consegue notar. Mas olha, faça uma análise profunda do que você está vendo, porque aquilo ali são imagens reais daqui, né? Óbvio, colocou um filtro para poder captar a imagem mais nítida, mas ela é uma imagem real, vista daqui da Terra. Olha o resultado dela.
Então vocês viram aí, então, imagens reais do Sol pela Nikon P1000, ok? Do canal Terra Plana USA. Olha que interessante. Ali você vê na imagem, não parece que está saindo raios, né, nas laterais. Mas o que você vê nitidamente na imagem daqui da Terra é que aonde o foco, né, aonde a luz do Sol está batendo, principalmente ali, onde está o corpo, né, parece águas fervendo. Parece que a água está fervendo, né? Ou seja, está indo em direção à luz, ou seja, está fazendo isso, esse movimento. Muito interessante isso. Então, o que eu quero dizer com isso, meus queridos? Eles vêm, muitas vezes, apresentar algo para você que não é real, ok? O nosso mundo não é o que te apresentaram, o nosso Sol não está tão longe quanto estão te falando, o nosso Sol está próximo, ok? É um ponto focal, né, que foca em cima do firmamento da Terra, e esse ponto focal ele está fechando a cada dia mais o seu foco. Porque se você não entender essas coisas, quando nós vamos partir para a questão da inversão do campo magnético da Terra, dá confusão. A confusão é exatamente isso, ou seja, você pensar que o Sol é uma coisa, que os efeitos vão ser de uma forma, e na realidade os efeitos vão ser exatamente aquilo que está escrito em um livro de Apocalipse. Ou seja, te leva à interpretação do livro mais empírica, mais literal, não tão simbólica, não que os símbolos não existam, né? E isso eu já disse várias vezes, mas que muitas das coisas que hoje são interpretadas como algo simbólico, como eu citei o texto de Josué 10, né, vai ser trazido então para algo mais literal, mais empírico, mais real. Ou seja, muita coisa que está no livro de Apocalipse que muitos dizem ser simbólico, é exatamente aquilo que está escrito. Ou seja, é exatamente aquilo que vai acontecer. É exatamente daquela maneira que vai acontecer. Não é um simbolismo. Entende isso? Por que que eles têm essa intenção? Exatamente para quê? Para enganar muitos. E por causa do engano, muitos perecerão. Porque o alvo de Deus não é que você morra antes do propósito. Ok? Deus tem um propósito para nossas vidas, para cada um de nós. E nós devemos amar essa vida e respeitar e viver essa vida com plenitude, com sabedoria e viver o maior número de dias possíveis. Deus não quer que nós venhamos abreviar nossas vidas, ok? Nem em vista do juízo. Porque ele diz, vigiai, pois, para que vocês não sejam pegos de surpresa. E vigiar significa o quê? Estar desperto, acordado e preparado para que você possa permanecer vivo e encontrar com o Senhor nos ares. Esse é o objetivo. Amém? Então amanhã nós voltamos com um vídeo, né, na continuação disso. Não só falando do Sol, mas falando agora de outras questões. Né? Não é o objetivo gerar polêmica, mas amanhã eu quero entrar no formato da Terra, ok? A Terra que te apresentaram. Então eu estou te mostrando. Mostrei a questão do heliocentrismo, o nosso Sol real, e agora eu quero te apresentar a sua Terra real, a Terra que você vive, a Terra que te escondem, ok? Shalom, fique na paz